E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de JavaScript com o Dom. Eu sou o Vitek, professor de programação, e na aula de hoje nós vamos entender o que são as Arrow Functions, né? Um conceito muito importante no JavaScript porque facilita muito na hora de estar codando. Então, vamos abrir aqui a nossa pasta do curso, JavaScript com o Dom. Essa é a nossa aula 9, Arrow Functions. Vamos então abrir aqui com o VS Code e vamos começar a escrever aqui, ó. Primeiramente eu vou começar com o conceito de uma função comum, né? Pra gente entender desde o princípio isso aqui, ó. Então eu vou criar meu documento function.javascript. Então o que é uma função, né? Basicamente ali é um bloco de código que você vai delimitar alguma função, né? Alguma tarefa, e quando você chamar essa função, ela vai executar o que você programou ela para fazer. Então, como assim? Eu vou criar uma função bem simples aqui, uma função de somar valores. Então, function somar vai ser a minha função. Então essa aqui é a sintaxe para escrever uma função, né? Function, o nome da função, abro parênteses e o bloco de chave. Então aqui dentro dos parênteses, ó, eu posso colocar os parâmetros da minha função. Então o que é o parâmetro de uma função? É basicamente o que aquela função vai executar para ela funcionar. Por exemplo, para eu somar dois valores, o que eu preciso? De dois valores, né? Então eu vou dizer que nesse parâmetro, ó, eu vou receber um parâmetro que eu vou chamar de N1 e outro de N2. Separo por vírgula aqui os parâmetros, ó. Então tô só dizendo, ó, eu vou receber dois parâmetros aqui. No JavaScript eu não preciso escrever qual que é o tipo primitivo, né, desses parâmetros. Mas falei que eu vou receber dois parâmetros. Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente, ó, retornar N1 mais N2. Ou seja, retorna a soma desses dois parâmetros que foram informados. Então, é isso que a função faz, né? Ela vai te retornar algum valor, né? Pode ser que também tenha uma função que não retorne um valor, né? Eu posso só escrever alguma coisa, mas geralmente vamos retornar um valor de uma função, certo? Então, por exemplo aqui, eu vou chamar essa minha função somar. Então, eu quero que é o seguinte, eu quero somar. Soma aí pra mim, por favor. Perceba que eu falei que vai ser dois parâmetros para somar, né? Um N1 e um N2. Dois números. Então, soma 10 e 10. Então, ó, 10,10. Quanto é que é 10 mais 10? Costuma ser 20, né? Mas bora executar isso aqui pra gente ver. Então, ó, perceba que ele não colocou nada. Por que que ele não colocou nada? Porque aqui, quando eu retorno o valor de uma função, esse retorno tem que ser atrelado a uma variável, né? Ou eu posso simplesmente escrever, porque geralmente quando você chama uma função para retornar um valor, você vai usar aquele valor, né? No caso aqui, ó, eu vou só escrever ele, eu posso dar no meu console.log aqui. Então escreve qual que é o resultado, o retorno, né, do meu somar passando 10 e 10. Então, ó, ele vai retornar 20, né? 10 mais 10 é 20. Beleza? Então isso aqui é a função. E aí, como eu falei com vocês, aqui a função... Ixi, um desenho? Um desenho novo que eu fiz, ó. Deixa eu ver o desenho. Ó o desenho. Um desenho que eu fiz do Sonic. Você fez o Sonic? Então, aqui eu disse que a função ela tem um retorno, né? Então eu tenho que pegar esse valor, atrelar alguma variável. Mas, por exemplo, essa é uma função que está me retornando esse valor. Mas eu também poderia simplesmente escrever ele, né? Então, escreve pra mim a soma desses valores. Tá, que ele colocou assim, então... Vou recortar aqui e colocar. Se eu coloco só para ele escrever, eu não preciso escrever aqui na chamada, né? Basta chamar aqui somar. Então, soma pra mim 10 com 15. Então, ó, se eu escrever, ele vai escrever pra mim, né? Eu mandei ele escrever, não retornar o valor. Mas, geralmente, a gente retorna um valor, né? Quando a gente utiliza uma função, beleza? Mas nem sempre você vai precisar retornar. Às vezes você quer fazer alguma outra coisinha, né? Mas, enfim, essa aqui, então, é a minha função de declaração, certo? Então, agora bora entender o que é a Arrow Function. Então eu vou criar um novo documento aqui, ó, que vai ser a minha Arrow Function. E basicamente, galera, a Arrow Function, ela é uma função que eu posso escrever numa linha só. Então eu posso deixar isso aqui muito mais delimitado. Então, por exemplo, vou criar a mesma função de somar aqui, ó. Então, só que para criar com a Arrow Function, eu atribuo esse valor, a essa função, a uma variável. Ou eu posso chamar essa função como parâmetro de outra função. Então, como assim? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de somar. Somar vai receber, olha só, uma Arrow Function. Então, essa aqui, ó, é a sintaxe de uma função de seta. Então, percebe que ela tem ali mais ou menos o mesmo padrão, né? Aqui nos parênteses eu coloco os parâmetros, né? E abro o bloco de chaves aqui, ó. Dentro do bloco eu coloco o que eu quero que a função faça. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou, mesma coisa, passar um parâmetro N1 e um parâmetro N2. E eu quero que essa minha função, minha Arrow Function, né, retorne N1 mais N2. Então, quando eu chamar no meu código principal isso aqui, ó, então, segue a mesma coisa, né? Eu vou escrever esse retorno. Então, escreve para mim o retorno da minha função somar passando 10 e 60.
Então, quanto é que é 10 mais 60? Costuma ser 70, né? Então ele tá fazendo aqui. Aqui eu tô passando valores direto no parâmetro, né? Mas, por exemplo, esses valores poderiam ser variáveis. Então eu vou criar uma variável aqui de, por exemplo, ó, criar uma variável N1 recebendo 5 e uma variável N2 recebendo 10. Então, ó, uma coisa importante da função é que esses parâmetros, eles não tem nada a ver com o código principal, tá? Eu posso criar uma variável N1 aqui e esse aqui é um parâmetro N1. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Esse aqui é o parâmetro que eu vou utilizar na função, só funciona no escopo local, só aqui dentro, e essa aqui é a minha variável, né, que está no escopo global. Então, ó, eu poderia, por exemplo, também passar aqui, ó, minha função somar, somando N1 e N2, então valores de variáveis, né, só tem que ser valores numéricos. Então, ó, geralmente costuma ser 15, né. Ah, quanto é que é N1 mais 5? Então, 5 mais 5, no caso, 10. Beleza? Então, esse aqui é o conceito de uma arrow function. Só que ela pode ser muito mais simplificada ainda. Porque, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu só estou retornando uma equação simples, né? Eu poderia delimitar assim ainda, ó. Por exemplo, vou criar minha variável somar 1, só para ser diferente, né? Não pode ser o mesmo nome. E ela vai receber uma arrow function. Certo? Então, só que é o seguinte, ó. Mesma coisa, ela vai receber um parâmetro N1 e um parâmetro N2, que é o que vai acontecer para eu somar essa função, né? E, ó, como é só uma coisa simples, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. N1 mais N2. Então ele já sabe, N1. Ele já sabe que é o retorno da soma desses valores, né? Ele já sabe que é um retorno. Então eu posso omitir as chaves e apenas escrever o que eu quero que ele faça. Então, ó, se eu chamar essa minha função somar 1 agora, ó, vou até apagar isso aqui. Então, console.log, o retorno da minha função somar 1, passando como parâmetro, né? Eu disse que é 2 números. Então vou passar o número 20 e o número 40. Então, ó, se eu executar, eu vou ter o mesmo resultado, né? Eu posso simplificar dessa maneira. Eu omito aqui as chaves, certo? Então, tem outras maneiras também, né, de fazer isso aqui, mas pro nosso curso aqui vai ser o suficiente, né? Mas eu poderia, por exemplo, também, se a minha função receber só um parâmetro, eu posso omitir o parênteses também. Então, somar, até que somar não faz sentido, né? Não tem como somar com um parâmetro. Mas eu poderia fazer assim, né? No caso, se fosse só um parâmetro, eu poderia omitir aqui o parênteses. Então, por exemplo, se fosse um parâmetro aqui, ó, poderia omitir o parênteses, né? Mas, por exemplo, N1 mais 10. Então, quando eu chamar minha função somar 1, ela vai pegar o número que eu passar como parâmetro e vai somar com 10. Então, bora ver. Console.log é somar 1 e eu vou passar o número 10. Então, 10 mais 10 costuma ser 20, ó, beleza? Então, é realmente uma mão na roda essa arrow function, né? Então, essa aqui é a arrow function, né? Então vamos utilizar ela geralmente para passar como parâmetro de alguma outra função. Quando a gente estiver lá no HTML, né, que a gente quiser criar uma função para algum evento, vamos estar sempre dando preferência para as funções de seta, beleza? Então esse foi o nosso vídeo. Na próxima aula nós vamos entender como é que eu posso utilizar essas arrow functions para mexer com os arrays e objetos, né? É muito utilizado mesmo. Nós temos várias funções em arrays que utilizam funções como parâmetros. Então, na próxima aula nós vamos dar uma olhadinha nessas funções, beleza? Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário do que você achou, se você já conhecia arrow function, se você conheceu agora, se nunca tinha visto, não sabe como é que funciona, ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui, tá? Que eu vou estar disposto a responder todo mundo aí. E, bom, é isso. Nos vemos então na nossa próxima aula.